O Dia das Mães está chegando e nada melhor do que expressar esse amor através dos balões. Eu sou a Rebeca da Fessoar Balões e eu trouxe 3 inspirações para você arrasar no Dia das Mães. Vamos comigo? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo primeiro arranjo, que é uma bolha na base de 24 polegadas. E aqui eu vou usar a linha liso redondo da Sanrock. Então eu vou usar o lilás retrô e o verde retrô, no tamanho de 5 polegadas e no tamanho de 9 polegadas, ok? Então, para dar um visual melhor, eu vou usar o tamanho da polegada maior na parte de baixo da minha base e o tamanho menor de 5 polegadas na parte de cima da nossa base, ok? Finalizada a nossa base, nós vamos para a bolha e eu vou usar uma bolha de 24 polegadas com um balão de 16 polegadas dentro dela. Começando pela nossa base, eu vou inflar esse balão de 9 polegadas a 6 polegadas no nosso medidor, ok? Então eu vou inflar os balões e vou medir e já volto mostrando a parte de cima da nossa base. Aqui eu inflei 2 duplas a 6 polegadas e agora eu vou unir essas duplas para formar um cluster. E essa vai ser a parte de baixo da nossa base. Então eu vou unir, juntar 2 balões e aqui eu tenho a nossa base de baixo. E agora nós vamos para a parte de cima. Então eu vou usar balões de 5 polegadas inflado a 3,5 polegadas. Balões já inflados, eu vou abrir o meu cluster maior, vou puxar o próprio gargalo e vou encaixar o meu balão menor e vou dar algumas voltas para que ele fique bem firme. E aqui nós já temos a base pronta. O que eu faço para ele ficar mais firme? Eu uso um balão inflado com água e aqui eu tenho 2 balões, um por dentro e um por fora. E vou usar o próprio gargalo para colocar aqui por baixo para deixar a minha base fixa. E agora nós já temos uma base firme. Agora nós vamos para a parte da bolha. Vem comigo. Bolha de 24 já relaxada, eu vou fazer o processo de encapsular, que é colocar um balão de látex dentro da minha bolha de 24. Então aqui, coloquei o meu balão de látex dentro da bolha, vou tirar um pouquinho do ar e vou inflar ela. Aqui nós temos uma bolha de 24 e eu vou inflar ela mais ou menos 17 polegadas. Aqui eu vou amarrar só o balão de dentro, tá? Então eu pego só o meu balão de látex e vou dar um nó. Posso utilizar o próprio gargalo para inserir na base ou eu posso pegar o auxílio de um balão 2,60 e amarrar o 2,60 aqui, ó, no meu gargalo. Assim eu tenho uma flexibilidade melhor. Amarrei, eu vou ter esses 2 pontos de apoio e agora eu vou introduzir o meu balão de 24 polegadas na minha base. Como que eu faço isso? Eu vou segurar minha bolha e vou puxar o meu 260. Eu vou passar aqui por baixo, encaixei o meu balão, eu vou pegar esse 260 que tá aqui, ó, e vou dar algumas voltas para ele ficar bem firme. Então aqui eu já tenho uma base firme e uma bolha já pronta, mas agora a gente vai incrementar ela mais um pouquinho. Vem comigo, fica aí. Então aqui eu já tenho o meu arranjo pronto, mas eu quero incrementar ele um pouquinho mais para você surpreender a sua mãe. Então nós vamos utilizar aqui para fazer um acabamento melhor, balões de 5 polegadas, onde eu vou colocar nessas lacunas para preencher mais o meu arranjo. Vamos lá? E para dar o acabamento final na nossa bolha na base, vou utilizar aqui 2 trios inflados a uma bombada mais ou menos. Uma bombada eu conto assim, certo?
Então isso aqui pra mim é uma bombada. Tem pessoas que contam indo e voltando, eu conto só indo, ok? Então eu vou inflar aqui o meu balão de 5 polegadas a uma bombada mais ou menos. E que você pode intercalar um pouquinho, ó. Uma bombada e um pouquinho, pra ele ficar de forma orgânica, ok? Vou amarrar e vou fazer o meu trio e agora eu vou inserir aqui na minha bolha. E agora, finalizado o acabamento na nossa base, nós vamos para o acabamento na nossa bolha. E aqui nós vamos utilizar um adesivo em vinil. Nós vamos colar aqui na nossa bolha e fazer o acabamento com algumas borboletinhas. Vou virar aqui para o meu lado rapidinho para eu centralizar o nosso adesivo e já volto para mostrar para vocês. E aqui agora, depois do nosso adesivo, vou utilizar algumas borboletinhas e eu coloquei fita dupla face pra gente poder fazer um acabamento na lateral. Bom, esse foi o resultado da nossa bolha na base e aqui o acabamento, como vocês podem ver, faz toda a diferença. Essa foi uma dica excelente para você arrasar aí na surpresa pro Dia das Mães e deixar a sua mamãe muito mais feliz. Mas ainda não acabou. Fica por aí que eu tenho mais uma dica para você de um arranjo incrível para você arrasar. Então vamos lá para a segunda opção de arranjo. Essa é uma opção menorzinha, mas que você também pode surpreender aí no Dia das Mães. Aqui nós vamos dar enfoque na linha Metallic e aqui eu vou estar utilizando, já anota aí, marfim pérola 11 e 5 polegadas. Vou utilizar também o rosa púrpura 5 e 9 polegadas e o branco pérola também 5 e 9 polegadas. Na linha metalizados, eu vou utilizar um coração liso de 9 polegadas, ok? Vamos lá aprender esse arranjo? E aqui eu já separei o meu coração metalizado e vou abrir junto com vocês. Ele é um balãozinho de 9 polegadas, mas eu não vou inflar ele aqui agora. E agora vem a dica. Nós vamos encapsular ele dentro de um balão de látex. Vamos embora? Aqui eu vou utilizar um balão de látex, marfim pérola, 11 polegadas. E eu vou fazer um canudinho com esse balão meu de coração. E vou colocar dentro do meu balão de látex. Então aqui, ó, fiz um canudinho com ele. E eu vou, pode dobrar, pode ser da forma que você achar melhor pra colocar esse balão dentro do de látex, tá? Se tiver a ajuda de uma pessoa, melhor ainda. Aqui eu vou abrir o meu balão de látex e vou colocar o meu balão metalizado aqui dentro. De forma com que a válvula fique pra fora, ok? Então ele vai ficar dessa forma aqui. Vou inflar primeiro o meu balão de látex, que é o meu balão de fora, ok? Agora eu vou inflar o meu balão metalizado. Então eu vou colocar minha bombinha aqui na válvula e vou inflar o balão de dentro, sempre segurando para o ar não escapar. Agora eu vou soltar o ar do meu balão de látex.
vou tirar todo o excesso de ar para que ele fique totalmente envolto. Então aqui eu tenho um balão de várias cores. Rebeca, mas por que eu faço dessa forma? Eu tinha um coração rosé, mas eu queria ele nessa tonalidade. Então eu envolvi ele com um balão de látex para ficar um acabamento melhor e mais compatível com as cores que eu vou usar no meu arranjo. Anota essa dica que ela é muito importante. Agora nós vamos para a montagem da nossa base. E aqui para a montagem da nossa base, eu vou utilizar duas duplas de forma orgânica, como vocês podem ver. Então aqui eu vou unir. Vai ficar mais ou menos dessa forma. E vou pegar mais dois balões de número 5 e vou inflar eles a mais ou menos uma lombada cada um. Fiz o cluster maiorzinho e uni as duas duplas. Vou pegar mais uma duplinha menorzinha também no formato orgânico. Esse aqui, ele não pode ser muito grande os clusters. Por quê? Porque senão ele fica um arranjo desproporcional. Como ele é menorzinho, mais delicado, eu estou utilizando aqui de forma orgânica, mas pequenininhos, ok? Então eu vou unir mais essa dupla aqui. E aqui nós já temos mais ou menos uma base do nosso arranjo. E para nossa base ficar mais firme, eu vou utilizar um balãozinho de água também. E vou colocar aqui na parte de baixo, ok? Para ele ficar mais firme. Fiz dessa forma, agora eu vou colocar o meu balão de coração. Pode ser com gargalo ou podemos usar o 260 para ficar melhor a inserção na nossa base. Então aqui eu vou amarrar e com essa sobra do 260 eu vou encaixar no meu arranjo. Vou dar algumas voltas e vou soltar. E aqui eu vou ajustar o meu coração para o lado que eu quero. Fiz a minha base, coloquei o meu coração, agora vou vir com o acabamento desse balãozinho torcido. Vou pegar o meu 260 que já está aqui e vou inserir ele na minha base. Finalizada a parte estrutural do nosso arranjo, eu vim com o acabamento final. E aqui eu trouxe para vocês um adesivo pra gente colar no nosso coração. Esse arranjinho que eu produzi com florzinhas e lacinhos, mas você pode utilizar a sua criatividade. E também vou trabalhar com as pérolas. Bom, esse foi o resultado final da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui com esses dois arranjos maravilhosos e eu fiz uma variação desse que eu vou te mostrar agora. Pra você que quer incrementar mais ainda, deixar mais bonito, mais elegante, eu trouxe aqui a versão com uma bolha de 9 polegadas, que é o mesmo processo dessa daqui. Encapsulei e coloquei um adesivo. Então aqui nós temos um arranjo com duas variações diferentes. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Surpreenda no Dia das Mães e até a próxima aula. Beijo!